First of all, Obrigada, estou muito feliz em estar aqui. Eu estou aqui depois de diversos anos, então muito feliz em estar aqui no Brasil novamente. Ô, Leandro, obrigada pela oportunidade. Bom, uma coisa que chamou minha atenção nas apresentações é que a cirurgia, ela é uma questão de retirar o que precisa ser retirado. Então, nós gostamos disso. Bom, eu sei que todos vocês sabem mais sobre EB do que eu mesmo, digamos. Então, vou passar adiante com o slide. Nós já falamos sobre a epidemiologia, sobre os incidentes, sobre esses temas, sobre os aspectos emocionais do paciente e o que os pais também passam. Em 2004, houve esse filme sobre esse rapaz desta região da Europa e trouxe muita atenção para a doença. Claro que nós todos sabemos sobre todos os tipos da doença, nós sabemos que depende do nível e do efeito que ela passa e se propaga. Quando nós temos o diagnóstico, nós dependemos da clínica e da forma como o teste molecular acontece de acordo com a biópsia. Os sintomas também nós falamos de muitos aqui, da parte de gastroenterologia, olhos, desnutrição, sistema imunológico, mas o que eu gosto mais é a questão das mãos. Por quê? Porque as mãos, eu diria que as mãos seriam os outros olhos, como nós interagimos, com tudo que está em volta de nós. E devido a isso, tem tanto efeito com a EB, e nós vemos isso o tempo todo, é a nossa rotina. O que acontece é que as cirurgias de mão, elas estão relacionadas ao EB, pode não ser o caso. Então, por exemplo, em relação aos dedos, nós vamos percebendo contrações de flexão e uma adução que vai fazendo uma modificação e trazendo deformação com as mãos. Então, nós vamos perdendo esse espaço amplo, vai perdendo 40%, 50% da sua função. Depende muito do tipo da EB, depende da idade, depende da duração, depende da recorrência também, dos procedimentos e intervenções de operação que já foram feitas. Então, como que nós gerenciamos tudo isso? Com prevenção. Mas isso é possível? Eu não sei o quanto é possível, porque mesmo se nós tomarmos muito cuidados, nós ainda assim machucaremos as mãos. A gente evita trauma, evita infecção. Quando nós estamos machucados, nós fazemos uma separação do dedo, nós usamos luvas, nós usamos tudo. Mas os problemas persistem. Há diferentes tipos de curativos, por exemplo, que nós possamos imaginar, mas quando tudo falha, nós precisamos intervir com cirurgia. Nós separamos as digitais, os dedos um do outro, nós corrigimos as contrações de flexão e recriamos. E quando nós fazemos isso, nós percebemos o defeito do tecido e como que nós podemos lidar com isso. De diferentes formas, nós podemos deixar isso que se cure de uma maneira ou de outra. Nós podemos usar formas mais avançadas e como que nós podemos decidir qual que é o melhor tratamento? Precisamos verificar o que está disponível, aquilo que é possível de ser feito, mas tem dois fatores principais nesse ponto que afetam as nossas decisões, especialmente em alguns países, principalmente países em desenvolvimento. Por exemplo, equipamento, expertise e principalmente o dinheiro. Então, de onde eu venho, que é do Egito, nós decidimos que nós
precisamos usar uma técnica sem cobertura e também uma das maneiras que nós encontramos foi oferecer para os pacientes um movimento mais independente para o dedo e cuidar da aparência das mãos. Nós chamamos isso de técnica de não cobertura. É simples, é direto, nós não precisamos de equipamento e nós não precisamos utilizar coberturas na pele e nem talas. Então, nós falamos com o paciente antes de tudo, porque em alguns momentos a inflamação é alta, então nós não podemos gerar expectativa. Nós precisamos garantir que o paciente entenda a importância disso, que nós não estamos tratando a doença, estamos tratando os sintomas, estamos tentando melhorar algo para que não dure tanto. Então, a cooperação por parte do cirurgião e da equipe multidisciplinar precisa de comprometimento por parte do paciente e por parte dos cuidadores também. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos o mesmo que, por exemplo, faríamos com a cirurgia de mãos. Nós, em primeiro lugar, nós transferimos o paciente, evitamos ao máximo a fricção por exemplo, que ele saia de uma cama, de um leito para outro. E nós utilizamos máscaras também para evitar incubação também. Nós utilizamos torniquetes pneumáticos também para evitar qualquer inflamação, mas nós utilizamos material extra no torniquete para evitar qualquer outra lesão que poderia ocorrer entre as células. Nós cuidamos disso com os pacientes e nós não retraímos com os dedos como nós faríamos em cirurgia. Então, nós temos o objetivo de diminuir esse desconforto. Em geral, nós primeiro tentamos separar os dedos nesta camada da mão, deixando isso de uma forma mais suavizada possível e que seja simples a separação dos dedos. Depois que nós fazemos essa separação, essa transposição, nós corrigimos a flexão. E uma vez que nós fazemos isso, nós cuidamos dos nervos e dos vasos e os tendões, eles são muito próximos um do outro. Então, há diversas estruturas que nós precisamos proteger e cuidar. Nós oferecemos atenção especial entre o dedão e o restante da mão. Às vezes não se trata somente da mão. Nós precisamos cuidar da face de faixa e também do músculo. E em alguns momentos nós precisamos liberar o músculo desse anexo ligado ao restante da mão. Então a ideia é criar essa primeira conexão ampla o suficiente para que haja fricção. Para manter os dedos rígidos e eles possam se manter fixos, nós utilizamos os fios K e consideramos essa forma de criação, conforme vocês podem ver nas imagens. E claro, nós liberamos em seguida o torniquete para manter a vascularização dos dedos. Nós utilizamos gases não aderentes. Também nós fazemos uma separação adequada dos dedos, utilizamos pomadas e também essa tala entre os dedos. Então, e a respeito dos defeitos do tecido da mão, então como que nós podemos tratar disso? Nós descobrimos que no tecido mole pode ser que eu esteja desenvolvendo um outro defeito aí. Então, o que eu busco fazer neste caso? Eu evito o enxerto e não uso enxerto nesse caso para que ele possa reacionar, que ele possa reagir. Então, eu decidi utilizar essa técnica depois dos procedimentos com os pacientes. No período pós-operatório, nós fazemos 3 ou 4 curativos com anestesia.
depois de... Não é bem uma cirurgia nesse caso, mas é um procedimento de curativo para minimizar a dor do paciente. Nós removemos esses fios K para poder performar o curativo e depois de colocar as talas, depois de fazer essa remoção dos fios, a gente vai adequando, em geral, a defeitos menores que continuam ali e nós vamos lidando com isso da melhor forma sem causar dor para o paciente. Nós publicamos este artigo em 2021. Nós trouxemos aqui alguns casos, estudos de caso. Nós utilizamos o score de Birmingham, o BE-BSS, considerado para o nosso trabalho, mas como vocês podem verificar, é bem subjetivo, é um score muito subjetivo. Nós temos scores melhores com boa parte dos nossos pacientes, ou praticamente todos, mas nós não fizemos tanto esse follow-up. Nós consideramos 7.4 e nós conseguimos a cura e depois de 25 dias, então consideraríamos aí de 3 a 4 semanas. Então, nós não vamos utilizar, nesse caso, nenhuma cobertura pós-cirúrgica. Mas os pacientes melhoraram a sua movimentação das mãos, conseguiram ter um movimento independente dos dedos. Bom, esse é um dos nossos pacientes. Esse é o vídeo pós-operatório dele. Está sendo falado um idioma distinto da cabine de interpretação, portanto não há tradução. Na verdade, está sendo falado em árabe, então ele tem uma letra muito bonita, na verdade. Bom, esse é outro paciente, de 4 ou 5 anos, não me lembro exatamente a idade, mas aí já habilitado a pegar, agarrar com objetos maiores, mais amplos, com comparação com outros com a sua mão, com peso mais leve, mas mesmo assim é um uso independente. Aqui é um outro paciente com um caso mais severo. Movimento independente dos dedos é muito importante porque ajuda muito ao paciente. Bom, um caso mais desafiador com uma dificuldade muito grande dos dedos da mão. Logo no início já verificamos. Talvez esteticamente não parece perfeito, mas depois de todos os procedimentos que nós fizemos, ela consegue movimentar as mãos e ela consegue escrever o seu nome. Desculpem, o idioma é em árabe, então, portanto, na tradução. Bom, mas não é sempre assim, não é sempre agradável. Como o caso deste paciente, por exemplo, um caso largo, longo, e que, neste caso, durante a operação, eu estava bem entusiasmado em conseguir realizar a liberação dessas contrações, e o problema ali foi no dedo do meio da mão. Nós geralmente discutimos esses casos, se nós precisamos amputar o dedo apenas ou não, e o paciente recusou fazer a amputação. Então, eu liberei os dedos, deixei da melhor forma possível, não fiquei muito satisfeito,
com o resultado, mas em termos funcionais também eu não estava 100% satisfeito. Tinha algum movimento, mas não trazia tanta diferenciação para o paciente. E às vezes nós precisamos ser um pouco mais agressivos em pedir paciente para que ele entenda que se ele fizer a cirurgia, talvez a amputação pudesse trazer mais espaço, mais conforto, porque remover um dedo que está afetando totalmente teria um resultado melhor. Mas, bom, voltando ao caso do SCORE de Birmingham, por que eu decidi fazer esse trabalho como eu fiz? Em geral, eu sempre penso o que eu ofereci, o que eu fiz por fim ao paciente, o que o paciente consegue fazer agora que ele não conseguia fazer antes, o que ele consegue segurar, agarrar, o que ele consegue manipular com as mãos. Ele ou ela, eu consigo deixar ele ou ela mais independente, mais autônomo, em seja lá o que for na sua rotina diária? Então, para mim, esse é um resultado positivo versus um resultado negativo. É um caminho complexo, é um caminho longo, requer lidar com problemas. E essa é uma das coisas que nós sempre dizemos aos pacientes. Vai haver recorrência, mas nós devemos manter esses resultados com os cuidados necessários, da melhor forma possível, e nós vamos lidar com a recorrência. Muito obrigada a todos.